Então, boa tarde a todas. Hoje nós vamos conversar sobre soluções naturais. Deixa eu pôr meu telefone para ficar no silencioso. E vamos compartilhar, então, o que são essas soluções naturais? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Melissa Bonicontra Ambrosio. E eu conheci... um recadinho. Todo mundo que chegou agora, por favor, coloca no chat para mim o nome completo, o telefone e o e-mail, para eu depois poder registrar a presença de todas vocês aqui no nosso encontro de hoje, tá bem? Eu vou dar esse recado algumas vezes, porque tem pessoas ainda entrando na nossa reunião. E eu quero compartilhar um pouco com vocês, assim, a minha história, tá? A doTERRA eu conheci em 2018, finalzinho de março, comecinho de abril de 2018. E eu conheci num curso que eu fui fazer. E nesse curso a gente usou os óleos essenciais. E assim, me chamou muita atenção. Porque a hora que eu inalei uma gota de óleo essencial, eu senti na hora que o meu humor mudou, que o meu estado geral mudou. A minha vibração mudou. Eu senti assim como se tivesse vindo... Eu senti uma alegria e eu senti um bem-estar geral. E aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu já usava óleos essenciais. Mas eu usava, assim, eu comprava em loja de produto natural, onde a gente olha na prateleira, escolhe pelo aroma e gostei do aroma, eu levo para casa, ninguém explica. Para que serve, se serve para alguma coisa, além de perfumar o ambiente, né? Ninguém explica, assim, se aquilo é sintético, se aquilo é natural realmente. Não falam nada, a gente escolhe pelo aroma e leva para casa para perfumar a casa. Então, esse era o uso que eu conhecia de óleos essenciais. Então, a hora que eu inalei aquele óleo essencial, e me chamou muita atenção, assim, eu sou da área da saúde, né? Minha formação é na área da saúde. E o que me chamou a atenção foi justamente essa mudança do meu estado mental, do meu estado de humor. E daí eu fui conversar com a pessoa que tinha levado esses óleos essenciais para saber o que era, porque ele era muito diferente, o aroma era diferente, né? A potência do aroma era muito diferente. E ele me deu várias explicações, falou que a doTERRA ainda não existia no Brasil, que era uma empresa americana, né, que está localizada em milhares de países do mundo, né? E, assim, ele me deu várias explicações, eu vim embora com alguns óleos essenciais, e eu falei, bom, legal, achei interessante, vamos ver como é que é isso. E, na sequência, eu já tive a oportunidade de usar em algumas situações bem específicas, que daí foi o que me gerou muito interesse em querer conhecer e aprofundar, e daí sim compartilhar com todo mundo que eu puder. Porque eu vi pessoas, assim, eu trabalhei em hospital há muitos anos, então sempre vivi nesse meio, né? Nesse meio alopático, vamos dizer assim. Que tudo a gente sempre sabe que tem algum remédio que pode ajudar naquele desconforto, naquela situação, enfim, tá tudo certo com isso, né? Mas as situações que eu tive foi assim. Os meus pais, eles estavam com problemas de intestino que não funcionava direito, má digestão, a barriga super inchada, estufada, rompimento de tendão de bíceps, ou seja, eles estavam com problema na articulação do ombro, estavam com problema na articulação do joelho, né?
articulação de dedos super rígidas, porque tinha artrite, problemas assim. E também uma situação de pressão alta do meu namorado. Ah, tá. Deixa eu só ver aqui o... Vou pedir para vocês, é que eu não estou enxergando os participantes. Eu só vou pedir para vocês, se possível, Ok, ótimo. colocar no mudo, só para ficar mais... uma interação melhor a reunião. Então, e daí teve uma situação de uma pessoa que estava com uma crise, assim, estava começando a ter crise de pressão alta. E eu lembrei na hora que o lemon e a lavanda, eles têm, por terem compostos químicos ali determinados, eles ajudam a equilibrar essa questão da pressão. Lógico que a pessoa ela tem que ter um acompanhamento médico, fazer uso de medicação, e o médico que vai definir se vai usar, se não vai usar, como vai usar. Mas naquela situação específica eu administrei, né? Dei a gotinha de lemon aqui, ó. Dei a gotinha de lemon para a pessoa tomar na água de um jeito super simples. Pinguei na água, tá? E a pessoa tomou as gotas que eu coloquei e passei lavanda nessa pessoa. O que me chamou muita atenção foi que a pressão arterial, ela regulou muito rápido, muito rápido. E na sequência, eu usei alguns óleos essenciais nos meus pais à noite e no outro dia de manhã, eles acordaram e eles estavam muito melhores do que antes, tá? O intestino funcionou, a dor no ombro melhorou, a dor no joelho melhorou, e daí a gente começou a usar intensamente esses óleos essenciais na nossa rotina diária, todos os dias, e é rotina mesmo. Hoje é o meu estilo de vida. Eu uso esses óleos essenciais simplesmente para tudo. Eu substituí um monte de produto sintético que eu usava, né? Desde hidratante corporal, shampoo, condicionador, desodorante, enfim, todo o meu cuidado pessoal hoje eu faço com óleos essenciais. E o que eu posso contar para vocês? A minha saúde ela modificou completamente, tá? Fazem 3 anos que eu não uso medicação nenhuma. Ou seja, fazem 3 anos que o meu fígado está mais cuidado, que os meus rins estão mais cuidados, que as minhas células estão mais cuidadas, né? E a disposição, o bem-estar geral é incomparável com o que eu tinha antes. E por isso eu não parei mais de compartilhar, né? Todo mundo que eu vejo que está com algum desconforto, eu compartilho esses óleos essenciais e dou para a pessoa a possibilidade dela escolher também essa forma, assim como eu escolhi um dia, de se cuidar e de se conhecer. Porque esses óleos essenciais, eles dão para a gente a oportunidade da gente reconhecer as nossas necessidades e ter autonomia de escolher aquilo que vai melhor atender às nossas condições. Então, assim, convido todas vocês a conhecerem essa possibilidade, tomarem as suas decisões e depois eu vou contar para vocês, né, no decorrer do nosso bate-papo, como que vocês também podem ter esses óleos essenciais na casa de vocês, à disposição de vocês, para poderem se cuidar. Cuidar tanto da parte física, quanto da parte emocional, da parte mental, né, redução de estresse, melhora a qualidade do sono, ativar o sistema imunológico, ativar o sistema metabólico, e com isso a gente ter o quê? Mais qualidade de vida e maior bem-estar, tá bem? Então vamos lá. Contei um pouquinho da minha história e agora vamos conhecer esses óleos essenciais. Como eu conversei, né? Nós temos opções. Nós temos a opção que é sempre uma opção. A forma com que a gente cuida, a gente escolhe.
A que a gente mais conhece é a abordagem moderna de mercado, que é produzida pela indústria química, né? Que trata os sintomas, então a gente usa uma medicação, uma química sintética para atenuar os sintomas que a gente sente. Essa química, por ela ser sintética, o nosso corpo não reconhece boa parte daquela composição. Então, por isso surgem o quê? Efeitos colaterais conhecidos e efeitos colaterais desconhecidos. E muitas vezes aquela causa, a raiz do problema, não é de fato tratado. E com o tempo, aqueles sintomas, eles podem ir gerando. Não? E tem várias situações que a gente precisa o quê? Aumentar a dosagem, fazer uso de outros componentes sintéticos para atenuar alguns outros desconfortos que vão ocasionando. Então, assim, nem sempre vai atender realmente a nossa necessidade. Muitas vezes a nossa necessidade, ela acaba permanecendo, tá? E daí eu faço uma pergunta. Embora a gente tenha isso super disponível, né? Nós temos farmácias em todas as esquinas. A humanidade, ela tá mais saudável? Ela tá melhor? Ela tá mais equilibrada? É uma pergunta para a gente começar a pensar. E nós temos também a possibilidade do quê? De uma abordagem natural. Essa abordagem natural, dentre todas, existem os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são compostos químicos também, que são extraídos de plantas aromáticas, que a composição química é muito similar com a composição química molécula do nosso corpo. Então, tem um reconhecimento aí. Então, é uma química produzida pela natureza, que ao entrar em contato com o nosso corpo, ela vai cuidar da raiz, daquilo que causa os nossos problemas, os nossos desconfortos, os nossos sintomas. E com isso, vai ajudar a quê? A equilibrar, a harmonizar, a levar o nosso corpo para um estado de equilíbrio, né? Cuidando, atendendo o quê? As nossas necessidades. As nossas necessidades físicas, mentais, emocionais, de vibração. E assim, esses produtos, eles não têm a intenção de diagnosticar, de tratar, de curar nenhuma doença, tá? E nem essa apresentação exclui a necessidade que nós todos temos de fazer um acompanhamento médico. Quando a gente tem uma situação de alguma doença que a gente trata, né? Ou mesmo de forma preventiva, fazendo acompanhamento periódico, anual, né? Todos os benefícios que eu vou colocar aqui, eles estão baseados em literatura, em livros, em documentação científica que já tem a respeito dessa química natural dos óleos essenciais na interação com as pessoas, né? E a gente precisa lembrar do quê? Cada indivíduo ele é único. Então, a experiência individual com um óleo essencial também vai ser única, né? Eu posso ter tido alguns resultados com algumas coisas em determinadas situações e que para você, talvez outros óleos essenciais vão te dar o resultado que você espera. Então, a grande diferença é essa aqui, ó. Química sintética, ela vai atuar no sintoma. Muitas vezes a causa, a raiz da questão vai ficar ali quietinha e vai se manifestar de alguma outra forma. E os óleos essenciais, eles atuam ao contrário. Eles vão atuar no equilíbrio, vão trazer uma regulação para todos os nossos sistemas do corpo, né? Atenuando, diminuindo ou desaparecendo sintomas até o nosso corpo equilibrar, tá bem? No final, a gente abre aqui para pergunta e a gente vai conversar bastante. E o que são os óleos essenciais? Então, eles são compostos aromáticos, compostos químicos aromáticos extraídos de plantas aromáticas.
e de várias partes da planta, tá? Folha, caule, raiz, madeira, flor, fruto. Cada um vai ter uma ação. E esses óleos essenciais na própria natureza, eles atuam da mesma forma que atuam no nosso corpo. Eles atuam o quê? Equilibrando aquela planta para que ela se autorregule, se regenere, que ela consiga ter polinizadores, ou seja, que ela fertilize, para que ela produza os frutos, né? A seiva daquela planta, para aquela planta não congelar. Então, os óleos essenciais vão atuar nas plantas, equilibrando todos os sistemas do corpo daquela planta, para que ela se desenvolva no potencial máximo dela. E da mesma forma vai atuar no nosso corpo. Então, eu vou passar um vídeo aqui, que ele é bem legal, que vocês vão entender como funciona. Não existem Só um minuto. Vocês estão vendo a minha tela? e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta. Da casca de um fruto, à resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Bom, esse vídeo, ele mostra simplesmente tudo, né? E por que esses óleos essenciais, eles funcionam? Assim como a gente viu no vídeo, por quê? Porque eles são extremamente puros, mas eles são muito, muito, muito testados, tá? Essas bolsinhas aqui, ó. Essas bolsinhas que a gente tá vendo na ampliação da folha da hortelã-pimenta. Então, eles são compostos naturais, aromáticos, extraídos e destilados de plantas. Para quê? Para trazer bem-estar, benefícios de bem-estar para a nossa vida. E essas centenas, assim... Não está aparecendo na tela. Deixa eu... Peraí. Peraí que travou tudo aqui. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu vou continuar falando enquanto meu computador destrava. Vocês estão vendo aqui a tela do vídeo?
Tá um quadrado cinza, Melissa. Ai, gente do céu. O computador, ele travou aqui o Zoom. Se eu sair, a gente vai cair. Vai cair a nossa reunião. Ó, eu vou ver se eu consigo destravar aqui o computador. Eu vou falando. Eu acho que é melhor, porque o tempo vai passando, né? Que chato isso. Ele já vai destravar. E o que é o interessante, né? Cada óleo essencial, ele é formado, assim, por uma infinidade de compostos químicos, né? E essa infinidade de compostos químicos é que dá para a gente uma versatilidade de uso enorme com cada óleo essencial que a gente tem. Outra coisa que eu acho muito interessante é que eles não criam resistência, ou seja, por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria, ela não tem capacidade de se tornar resistente ao óleo essencial. E além disso, o óleo essencial, a molécula dele é tão pequenininha, que ele consegue atravessar a barreira da membrana celular. Ou seja, ele vai atuar equilibrando tanto internamente as nossas células, quanto externamente. E isso é muito útil. Por quê? Porque ele vai ajudar o nosso corpo a lidar com qualquer tipo de micro-organismo que a gente ficar exposto. Então, vírus, bactérias, fungos. Então, ele vai trazer todo um reordenamento aí de função celular, orgânico, que vai ajudar a gente a não ficar tão vulnerável a esses micro-organismos, tá? Outra coisa muito importante, ai, queria tanto que vocês estivessem vendo minha tela. O Zoom parou de responder aqui para mim. Se eu fechar ele, a nossa reunião cai. E pior que eu não consigo nem sair da apresentação agora. Vai ter que dar um... Bom. Não, mas vai falando, vai Tá. falando. E assim, uma coisa que eu acho muito legal, né, também. Eles são tão potentes que, assim, uma gota de hortelã-pimenta é como se a gente estivesse tomando 28 xícaras do chá de hortelã. Ninguém consegue tomar 28 xícaras de um chá, concorda? A gente não consegue tomar tudo isso. Então, a gente fazendo uso de uma gotinha, é como se a gente estivesse fazendo um uso enorme daquela planta, trazendo todos aqueles benefícios para o nosso corpo. O limão siciliano, né, uma gota de limão siciliano é como se a gente estivesse utilizando aquele sumo de 45 limões, então é muito potente. Lembrem sempre disso. Cada gota é extremamente potente. E se cada frasco que a gente tem corresponde a 85 gotas, 240 gotas, é como se a gente tivesse 240 doses, né, daquele óleo essencial. E por isso a relação custo-benefício é excelente, porque cada gota ela acaba custando centavos para a gente, tá? E os óleos essenciais da doTERRA, eles são extremamente seguros, como a gente viu no vídeo, por quê? Eles são extremamente testados, tá? Nós estamos imersos em óleos essenciais e a gente nem sabe. Boa parte deles são produzidos na indústria química, ou seja, eles são sintéticos. Esses óleos essenciais, eles vão ter uma interação, muitas vezes, bem ruim com o nosso corpo, tá? Intoxicando o nosso corpo. Outra parte desses óleos essenciais, ela é utilizado na indústria alimentícia, que dão sabor para várias coisas que a gente já come ou a gente já bebe. Daí tem uma outra parte menor, que são para a indústria cosmética, para uso tópico, passando na nossa pele.
e tem essa pequeníssima parte que tem o certificado CPTG, que são os óleos essenciais da doTERRA. Então, os óleos, eles são testados, se eu não me engano, são 11 testes. Esses 11 testes, eles são repetidos de 4 a 5 vezes em cada lote de óleo essencial que chega na nossa casa, para garantir que realmente esses óleos essenciais, eles têm uma pureza, eles estão livres de qualquer agente contaminante, né, de qualquer agente de preenchimento, ou seja, adulterado. Eles não têm nenhuma contaminação que vai trazer prejuízo para a nossa saúde. E, dessa forma, a gente tem segurança em relação à autenticidade e à potência, à eficácia terapêutica no uso para o nosso autocuidado, para o nosso cuidado diário, tá bem? E isso é uma diferença muito grande mesmo. Por quê? Porque quando você quer um resultado utilizando um óleo essencial de melaleuca, um óleo essencial de lavanda, você tem que ter garantia de que aquele óleo essencial tem todos aqueles compostos químicos na composição dele. E isso são só os testes que vão proporcionar para a gente. Além disso, vocês viram que a quantidade de luz, o horário que aquela planta é colhida, o local daquela planta no mundo, ele é super importante para que a gente tenha a quantidade de compostos químicos necessários para ter o resultado que a gente espera. Por isso, a doTERRA, ela criou um sistema de co-impacto. Ela tem parceria com agricultores do mundo inteiro, onde aquelas plantas têm o melhor desenvolvimento, têm o melhor cuidado, a melhor colheita, para que a gente possa realmente ter eficácia, tá? E com isso eles transformam toda a estrutura daqueles agricultores. Por quê? Tira atravessador, eles conseguem respeitar o ciclo natural daquela planta. Por quê? Porque a doTERRA, ela dignifica o trabalho desses agricultores, né? Não tem um trabalho exploratório envolvendo essa colheita. Então, as plantas, elas conseguem ter o tempo de recuperação necessário para que elas possam produzir novamente todos aqueles compostos químicos que vão atender a gente. Então, pessoal, isso é maravilhoso. Nós temos a possibilidade de ter em casa, em vidrinhos, a potência da natureza para atender qualquer necessidade que venha acontecer, tá? Vocês continuam sem ver a minha tela, né? Ai, gente do céu. Não está aparecendo. Pior que eu não sei o que fazer. Bom. Deixa eu fechar algumas coisas aqui para ver se ele vai.